pessoal, vamos lá então. Nós ficamos de rever, né, o conteúdo da apostila 6 de sistema de inequações e eu fazer um vídeo para que vocês possam então rever, né, a situação e como pode ocorrer os mecanismos de cálculo nesse tipo de exercício, né? Então, nós deixei claro na sala de aula que eu iria fazer o exercício 2B, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai olhar o exercício, você já consegue, então, identificar que isso aqui é um sistema, certo? E que você vai ter aqui situações de conectivos, né? Ó, que nós usamos como e ou. Então, como dito em sala, quando nós trabalhamos com esse conectivo E aqui, nós vamos buscar a intersecção entre as equações. Então, o que se repete, vou anotar aqui, tá? O que se repete em uma equação, que também vai ter ali na outra, bonitinho, certo? E quando nós temos o conectivo OU, nós vamos buscar quem? A união, né? A união entre essas equações. Então, entre as equações. E aí, nós vamos determinar isso dentro do varal, né? Mas, para chegar até o varal, nós precisamos, então, separar as equações, como nós estávamos fazendo em sala, determinar se é uma equação de primeiro grau, de segundo grau, fazer o processo da montagem do gráfico, o estudo de sinais deles, e aí sim nós vamos colocar tudo dentro do varal para poder fazer o estudo de sinal e determinar o nosso conjunto verdade, certo? Então, vamos lá ao primeiro passo, que é separar as equações, ó. Eu vou separar essa equação e vou chamar ela de A, né? Vou separar essa equação aqui, ó, e vou chamar ela de B. Lembre-se, pessoal, que aqui eu preciso determinar quem é a equação de primeiro grau, quem é a equação de segundo grau, porque os tipos de gráficos em estudo de sinal são diferentes, tá bom? Mas isso nós vamos fazer ali na hora do cálculo. Então, o A seria uma equação de primeiro grau, o B uma equação de segundo grau. Por que equação de segundo grau? Porque você tem um x ao quadrado aqui, ó, tá bom? Aí você tem aqui, ó, o C e nós temos o D. Certo? Então, nós vamos separar e agora começar a montagem de gráfico, de valores de x, igualando todo mundo a zero, tá bom? Outra situação que nós temos que lembrar também, que não podemos esquecer na parte da inequação, o que é aberto e o que é fechado dentro dos intervalos, tá bom? Então, quando nós trabalharmos com menor e maior, nós vamos dizer que essa inequação ela vai ser aberta, tá bom? Dentro do intervalo. E quando ele for maior ou igual a Q ou menor ou igual a Q, a sentença vai ser fechada, tá? Essa inequação vai ser fechada, tá bom? Dentro do intervalo. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, letra A, tá bom? Fechado. Então, vamos lá. Vou até colocar aqui, ó, pra gente não esquecer que ela é fechada, tá bom? Então, a primeira coisa a se fazer é calcular o valor de x. Nós igualamos a zero. E aí, nós vamos obedecer aquela situaçãozinha que eu sempre falo em sala de aula. X de um lado, números do outro, porque é uma equação de primeiro grau, certo? Então, ó, 4x, o 10 passa para lá positivo, sai do lugar dele, né? Positivo. Então, nós vamos ter 10 sobre 4. Isso aqui não dá para fazer a divisão, né, exata, então nós vamos fazer a simplificação, e aí nós vamos ter 5 sobre 2. Vamos reservar este resultado e vamos montar o gráfico. Como é uma equação de primeiro grau e o x, ele é positivo, então, nós vamos dizer que essa equação, ela é crescente em relação ao eixo x, né? Crescente. Ela é fechada, ó, né? Nós falamos lá. Então, ele é fechado
Como ele é crescente, eu tenho positivo para a direita, negativo para a esquerda. E ele está sendo cortado, então, no 5/2, 5/2, né? Então, a primeira situação tá feita. Isso aqui, essa resposta aqui é que vai para o varal, tá bom? Vamos para a equação B. A equação B é uma equação de segundo grau. Aqui eu coloquei ele em equação, mas isso aqui, ó, nós vamos igualar a zero, tá bom? Então, vamos igualar a zero. Já coloquei ali a observação, né, que ele é fechado, tá bom? Então, nós vamos trabalhar lá. Então, equação de segundo grau, o que que nós precisamos? Se você sabe trabalhar com some produto, fique à vontade, tá bom? Eu vou trabalhar aqui com o delta, que é o que a gente sempre vem trabalhando lá desde o começo do ano, tá bom? Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Vamos separar aqui antes, né, o a que vale 1, o b que vale menos 9, para ficar mais fácil na visualização para você, né? E o c que vale 20. Então, menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 20, menos, ali tá menos 9 ao quadrado, né? Então, menos com menos é mais. Então, nós já vamos colocar ali o positivo mesmo, para ficar mais fácil, né? 81, 9 vezes 9, 81. Menos 4 vezes 1, que é 4, e 20 vezes o 4, que nós temos 80. Então, 81 menos 80, o nosso delta vale 1. E aí, nós vamos, então, utilizar o Bhaskara. Menos b, mais e menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, aí, nós vamos achar aqui o x1, né? Então, o x1 é menos b, né? Você vai olhar aqui, ó, ele é menos também. Então, menos com menos é mais. Então, nós temos 9 mais a raiz do delta, que vale 1, dividido por 2 vezes o a, que será 2. Então, 10 dividido por 2, nós temos 5. E x2 é igual a 9 menos 1, dividido por 2, 8 dividido por 2, são 4. Muito bem, então nós temos aí essas duas raízes, né, que nós encontramos. E agora nós vamos colocar ele dentro do gráfico, né, dentro de um gráfico para a gente poder identificar. Lembre-se, se é uma equação de segundo grau, nós temos que olhar aqui o valor de x, né, ó, nós vamos olhar o valor de x. Se esse x for positivo, isso quer dizer que a nossa parábola é feliz, né? Ela, então, tá sorrisão aqui, ó. Lembrando que é tudo através do eixo X, tá bom? Ele é fechado, ó. Então, nós vamos colocar lá, fechado e na ordem, tá, pessoal? Na ordem. Não é 5 e 4, então, nós vamos colocar lá, ó, na ordem, 4 e 5. Então, entre esses dois, ó, na parábola, entre os dois serão negativos, né? E em cima lá, ó, eles são positivos, então nas suas extremidades são positivos. Nós já tivemos uma aula para explicar sobre este gráfico, certo? Então, muito bem. Então, isso aqui, esta resposta aqui, ó, é o que vai para o nosso varal. Ok? Então, vamos agora para a equação C. Equação C, aí eu não separei a C e a D. Fiz direto, eu vou fazer as duas aqui mesmo, tá bom? Então, ó, essa equação C aqui, ó, essa daqui vai ficar como D, tá? Eu não separei ela. Então, vou colocar ela como D. Então, nós primeiro vamos responder a C, tá bom? A C é uma equação de primeiro grau, né, ó, menos 5x menos 5, ele é igual a zero, ele é aberto, ó, certo? Então, muito bem. X de um lado, números do outro, né? Então, nós temos menos 5x, esse menos 5 passa para lá positivo porque ele sai do lugar. Então, nós vamos ter 5 dividido por menos 5, mais com menos é menos, e essa divisão vai dar negativo. Então, x é igual a menos 1, certo? Então, nós vamos colocar isso no gráfico. Lembrando, isso aqui é uma equação de primeiro grau, então eu tenho que olhar lá para o x, ver se ele é positivo ou negativo. Ele é negativo, então ele é decrescente ao eixo x, certo?
ele está aberto. Então, nós vamos colocar, como é que você sabe? Por causa do sinalzinho lá que nós começamos falando no comecinho da aula. Então, ele é aberto. Como ele é decrescente, muda as situações de valores aqui para nós, né? Aqui é negativo e aqui passa a ser positivo. Já estudamos isso também porque dessa situação em sala de aula, tá bom? Não vamos retomar isso agora. Então, é essa resposta aqui, ó, que nós vamos colocar dentro do varal, tá bom? Para observação do varal. Agora, nós vamos fazer o D, né? A equação D. A equação D é uma equação de segundo grau. Nós vamos igualar isso aqui a zero, mas lembrando que ele também é aberto, ó, tá bom? Então, depois, na hora de fazer o gráfico, nós vamos ter que determinar isso lá, tá bom? Então, vamos lá. Se você não lembra da fórmula, volta um pouquinho o vídeo, veja as fórmulas aqui, tá bom? Aqui, eu não vou colocar mais a fórmula aqui. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. E aí, nós vamos ter 3 vezes 3, que é 9, menos com menos é mais, e nós vamos ter 16 aqui, né? 9 mais 16, nós temos 25. Portanto, x1, ó, aqui é positivo e a fórmula é negativa, então mais com menos é menos. Então, é menos 3 mais a raiz de 25, que é 5, né? Dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aí, nós vamos ter 2 dividido por 2, 1. E aí, x2, nós vamos ter menos 3 com menos 5 dividido por 2. Isso aqui nós vamos ter menos 8 dividido por 2, então nós teremos menos 4. Lembrando que para colocar isso aqui dentro do nosso gráfico, tem que estar na ordem, né? Sempre do menor para o maior. Como ele é uma equação de segundo grau, nós vamos olhar para o x, ó, tá? Para o x ao quadrado. Se o A for positivo, ele é sorrindo. Então, ele é positivo, ele está sorrindo. Ele aqui, ó, é aberto. Então, nós vamos colocar lá aberto e aberto. Aonde que eles são abertos? No menos 4 e no 1, que foi as duas raízes que você encontrou aqui, ó. Certo? Então, entre eles, negativo e nas suas extremidades, positivo. Então, é essa resposta aqui, ó, que nós vamos levar para o varal. Então, depois de feito todas as equações, o que você vai fazer? Você vai olhar lá no gráfico e trazer todas as suas respostas de gráfico para dentro do seu varal, né? Então, ó, eu já coloquei aqui e ficou na ordem, ó, tá vendo, ó? Menos 4, menos 1, 5 sobre 2, 4 e 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui embaixo, ó, os varais para vocês identificarem, tá bom? Ó, do A. Então, vamos fazer o gráfico do A. Ele é crescente, perdão, ele estava fechado, então, fechado, no 5 sobre 2. Então, positivo e negativo, para depois a gente poder olhar ali no varal e ficar tranquilo com as respostas, tá bom? Agora, a letra B é uma equação de segundo grau. Então, nós olhamos para o x ao quadrado, que no caso seria o valor de A, ele é positivo, ele está sorrindo e também estava fechado. E nós conseguimos os valores de 4 e 5. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o do C. Só estou repassando aqui o gráfico, tá, pessoal? Isso aqui é uma equação de primeiro grau. O x estava negativo, então ele é decrescente, né? E ele estava aberto no menos 1. E o D também uma equação de segundo grau, olha no valor de x ao quadrado, que no caso seria o valor de A, né? Ele está aberto e aí nós conseguimos lá o menos 4 com 1. Negativo, positivo e positivo. Então, nós vamos pegar essas respostas e colocar dentro do varal, tá bom? Aberto, fechado, direitinho do jeito que tá aqui. Então, nós vamos chamar esse aqui, ó, de V1, esse de V2, esse de V3 e esse de V4, que são os varais, tá bom? Varal 1, varal 2, varal 3 e assim vai. Então, muito bem. Bom, então, depois de tudo organizado, nós vamos agora montar o nosso varal, certo?
Então, ó, o V1, ele está falando que ele é fechado, né? Então, eu vou colocar em amarelo aqui, calma aí, pessoal. Ele está falando que é fechado no 5/2, e o positivo dele, né, tá lá pro infinito positivo. No varal 2, nós temos 4 e 5, né? E eles são fechados. Então, lembrando, ó, que o 4, as extremidades dele é para cá, e o 5, as extremidades é para direita. Então, nós vamos colocar lá assim, ó, fechado no 5, né? E fechado no 4 com as suas extremidades lá bonitinho, tá bom? Feito, belezinha. Então, agora, lembre-se que lá no comecinho da nossa aula, as equações estavam com o conectivo E, né? Então, se ele está com o conectivo E, nós vamos buscar o que se repete. O que eu tenho no V1 que se repete no V2, né? Então, eu vou colocar uma outra corzinha aqui, ó. Então, é exatamente esse espacinho aqui, ó. Esse espacinho aqui se repete, esse espacinho aqui se repete, e esse espacinho aqui, ó, se repete. Então, nós vamos descer essa situação aqui, né? Ó, ele tá fechado aqui, certo? Aqui ele também está fechado, e aqui ele também está fechado. Então, nós vamos colocar essa resposta aqui, né? O que se repete entre eles, ó, tá feito. Ok? Agora, nós vamos pro varal V3. Então, vou fazer de verde. O V3, ó, ele está tendendo, né, para a direita aqui, certinho, e ele está aberto no -1. Então, nós vamos colocar, não vou colocar de verde porque os números já estão de verde, vou colocar de rosa, tá bom? Então, aqui, né, fechado, não, aberto. Ele está aberto e o tchá-tchá-tchá dele tá pra cá. Então, tá feito. No 4, as extremidades do -4 para a esquerda e as extremidades do 1 para a direita. Então, é isso que nós vamos colocar, e lembrando que eles estão abertos, né? Então, eu vou colocar lá, aberto no 1, né? Ele tá... Só deixa eu ver aqui. Aberto, certinho. Agora, no 4, ele está aberto no -4. É isso mesmo, ó, aberto no -4, ok? E aberto no 1, né? Então, nós vamos até lá, ó. Aberto no 1. E aí, nós temos que trabalhar essa situação aqui, tendendo aqui para o conectivo é E, né? Lembrando que se o conectivo é E, ele está na intersecção. Então, ele quer saber o que está se repetindo. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui no V3 que tá se repetindo no V4, ó? Então, belezinha. É exatamente esse espacinho, ó. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui a resposta que tá lá. Aberto e aberto. Então, pronto. Esse é o nosso espaço. E no final das contas, ele usou o ou, né? Entre as duas equações lá, ele usou o ou. Então, na realidade, ele quer a intersecção dessa primeira equação com a intersecção da segunda, trabalhando com a sua união. Então, por isso que nós escrevemos assim, ó, V1 na intersecção de V2, que foi isso aqui que nós achamos, na união de V3 com o V4 na intersecção. Então, ele quer o quê? Ele quer unir o que tá em azul, tá? Ó, ele vai unir essa... Deixa eu colocar aqui em marrom. Ele vai unir essa resposta com essa resposta e com essa resposta, tá bom? Então, nós só vamos descer essas respostas aqui, ó. Então, aberto, aberto, fechado, fechado e fechado, ó. Então, nós unimos as respostas que ele tem. Prontinho, tá feito. Agora, nós vamos escrever o nosso conjunto verdade, tá bom? Vou colocar ali do outro ladinho. Então, ele ficou assim, ó, dentro do varal, né? Ele estava lá na resposta, aberto e aberto. No -1 e no 1. Aí, no outro lá, ele tava fechado
e fechado no 5 sobre 2 e no 4. E aí, ele estava fechado, tendendo lá para o positivo, né? No 5. Então, como é que eu escrevo isso aqui dentro do meu conjunto verdade? Então, nós vamos escrever lá, conjunto verdade aberto no intervalo, né? De -1 e aberto no 1. Unindo-se, né? Eles estão unindo-se no fechado no 5 sobre 2 e fechado no 4. Unindo-se no fechado no 5 e tendendo para o positivo infinito. Lembrando que tanto o infinito negativo quanto o positivo, o intervalo é aberto, tá bom? Então, essa daqui é a nossa resposta em relação ao nosso conjunto verdade, tá bom? Dentro do que achamos no varal, tá bom? Então, tá escrito aí para vocês. Espero que tenham entendido. Um beijo, um abraço. Vejam, revejam novamente, tá bom? Os exercícios para que vocês possam entregar a lista lá, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.